Para muito boa tarde, curso de operadores de máquinas e implementos agrícolas formou mais de 30 jovens em Icoibengo. O Ambo está em festa, a cidade celebra 102 anos. Vai hoje enterrar o músico Augusto Chacaiá, dos Jovens do Prenda. Estas e outras para seguir agora no Hoje Notícias. Uma vez mais, muito boa tarde. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. Mais de 30 jovens foram formados em técnicas para a operação de máquinas e implementos agrícolas na localidade de Icoibengo. Quem tem mais informações sobre este assunto é a Fernanda Gonga, com quem falamos agora. Fernanda, muito boa tarde. Vamos ao detalhe da informação. Viva, muito boa tarde, Alberto Capitão, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. De facto, estamos aqui a testemunhar, são cerca de 40 jovens que terminaram a formação com capacidade para dar resposta àquilo que é a área de mecanização do setor agrícola, com esta formação no curso de operadores de máquinas e implementos agrícolas que decorreu aqui na localidade do Mazoso, no Icoibengo. Hoje está a acontecer a cerimónia de encerramento do curso, que mereceu também a presença do Ministro da Agricultura e Florestas, António da Assis, com quem nós vamos agora à conversa. Sr. Ministro, muito boa tarde. Está nesta altura em direto para Hoje Notícias da TV Girassol. Ao longo do seu pronunciamento, destacou aqui a preocupação com a não durabilidade dos tratores, que têm sido instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Efetivamente, nós temos esta lacuna a nível do país. Nós que viajamos um pouco pelo país e sempre que vimos um trator em movimento, em atividade, nós temos a preocupação de olhar e detectamos muitos, mas muitos erros graves que fazem com que a durabilidade das máquinas seja muito diminuta. Nesta base, e porque temos no quadro do nosso tecido de formação a nível nacional alguma ausência, o Ministério da Agricultura trabalhou com o MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e os organismos, tanto do Ministério da Agricultura como do MAPTES, em conjunto, prepararam este processo formativo. Tivemos a importante colaboração de um professor bastante especializado em matéria de mecanização agrícola, o professor Raciel, um professor de origem cubana, que ajudou a preparar as matérias e deu alguns módulos de formação para chegarmos até o dia 2. O curso durou 2 meses e fiquei muito satisfeito em ver que temos 2 meninas que fizeram o curso. Vamos trabalhar para que nos próximos cursos possamos ter mais presença feminina, até porque na agricultura em Angola as mulheres desempenham um papel muito importante. Elas são a maioria, elas são as que garantem, de facto, a nível familiar, o funcionamento da nossa agricultura. O Sr. Ministro também aqui destacou a necessidade, já que estamos a falar de uma transição do conhecimento empírico para um mais técnico, a necessidade da transferência de conhecimentos. Naturalmente, nós solicitamos a estes formandos, eles são provenientes de várias províncias, naturalmente que ao chegarem às suas províncias pudessem passar para outras pessoas que trabalham no ramo, os conhecimentos que eles adquiriram, que são conhecimentos muito importantes, são os conhecimentos básicos, fundamentais, para que se possa ter uma operação concreta tanto com o trator como os implementos agrícolas. Eles aqui trabalharam também não só com o trator, mas com as grades, as charruas, os semeadores, os subsoladores, enfim, todos os implementos que compõem a atividade da agricultura têm a sua forma de utilização, têm a sua técnica, têm a sua regulação e eles foram naturalmente preparados nesse domínio.
Muito obrigada. Foi então aqui a conversa que mantivemos com o Ministro da Agricultura e Florestas a deixar recomendações claras aos recém-formados ao curso de mecanização agrícola para que transfiram os conhecimentos a outros também, uma vez que eles são provenientes das mais diversas províncias que compõem o nosso país. Alberto Capitão, é o essencial de informação que nós damos a ver. Boa tarde. Boa tarde a Fernanda Gonga, na localidade de Icolo e Bengo, onde mais de 30 jovens foram formados em técnicas para a operação de máquinas e implementos agrícolas. Ora, camponeses da Funda afirmam que estão há 4 anos sem receber qualquer ajuda das autoridades, o que tem possibilitado o aumento da produção local. O grito de socorro foi lançado por um grupo de pequenos agricultores entrevistados pela nossa equipa de reportagem. Refira-se que, por esta altura, as famílias camponesas já preparam o ano agrícola 2024-2025 com a previsão de uma colheita satisfatória na zona da Funda. O Cantar do Galo marca o início da jornada laboral de José Bonifácio, que há mais de 2 anos está comprometido com a colheita do milho. São os pássaros que estão a destruir esses milheiros aqui, os milhos. Sim, os pássaros que estão a invadir para que os milhos saiam com essas falhas. Aquele que está roído assim? Não, é os pássaros. Precisamos que metemos mais milho, estar no milho, e depois do milho estar pronta, depois de plantar o milho, então fizemos secar. Depois de fazer secar, tiramos e metemos em casa. Depois de estar em casa, aí onde vem a força de nós que preparamos o milho para ir diretamente na moagem para poder estruturar para fazer aqui a fuba. Para aumentar a produção, os agricultores afirmam que precisam de diversos meios de trabalho. Há mais de 4 anos que não têm recebido esses instrumentos. Você já está daqui há 4 anos, há 5 anos, já não está se oferecer mais. Cada um tem que comprar mesmo no suor dele, não na conta dele. Sem isso, as coisas não ocorrem nada devidamente. Desde 2017 que esta camponesa, Luísa Nayaco, cultiva a sementeira da Jimboa e explica como é feito o processo. Como está a ver, a minha irmã está pronta, sementeira, está a tirar a sementeira, como está a ver aquele trabalho, como está estamos peneirar. Assim agora, acabarem de fazer esse trabalho, vamos estender, quando vai secar, aparece mais cliente também que tem a lavra. Já vendemos assim o quilo a 1.500, a 2.000, para encontrar era mais um bocado que dá para remediar com ele. A agricultura desempenha um papel importante, não apenas porque fornece alimentos, porque também é fonte de emprego e gera renda familiar. E aquilo é o nosso costume. Perder como ganhar, sempre você pode dar para continuar mesmo trabalhar. Então, que sai as propinas dos nossos filhos, então que sai tudo. Dinheiro para a criança e para um problema em casa, tudo sai aí, não dá para parar. É o nosso trabalho que estamos com ele aqui na Funda, é mesmo aquele que você está a ver. A principal preocupação dos camponeses está relacionada com a falta de insumos agrícolas. Preocupado com isso mesmo. Aqui nós ficamos preocupados na parte mesmo de adubo, medicamento, enxada, katana, as coisas mesmo do campo, que se nos faz uma ajuda. Aqui. Preocupação, mas muito mesmo entre a orelha, porque tempo de chuva, os produtos na lavra ficam vermelha, fica malera. Já você se não se preocupa com a orelha, amônio, mas mesmo é amônio e adubo. Adubo é para grossar os produtos, o amônio é para meter o core, para mudar o core. É que mais se preocupamos com ele. E você vai no mercado, vai encontrar o quilo está 800, 900 também sobe. Aí é para um problema para um camponês. Começou nesta quarta-feira a preparação para o ano agrícola 2024-2025 em toda a capital do país. Os camponeses estimam colher neste ano mais de 7.000 produtos diversos, nomeadamente milho, rama de batata, cebola e quizaca.
Ora, falamos agora da delegação do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, que está a trabalhar em Luanda, liderada pelo seu presidente, que deve desenvolver várias atividades aqui em território angolano. De acordo com o Ministério do Planeamento, o BAD investe, ou deve investir, um total de 1,5 mil milhões de dólares em 11 projetos e 14 operações em parceria com o governo de Angola nas áreas da energia, agricultura, água e saneamento. Recentemente, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, disse aos jornalistas que até ao momento foram já desembolsados cerca de 400 milhões de dólares, equivalente a 28% do total a disponibilizar. Recebemos em estúdio para conversar connosco sobre este assunto o economista Mário Bernardo. Boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias. Boa tarde, capitão, e muito boa tarde aos nossos telespectadores. Mário, começamos por tentar perceber como é que Angola tem estado a aproveitar esta parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento, que, digamos, exemplos práticos já temos deste investimento que esta instituição tem feito em Angola. Bom, o Banco Africano de Desenvolvimento sempre manifestou uma disponibilidade muito grande para apoiar a economia angolana nos mais variados projetos, portanto, seja na infraestrutura, na agricultura, na pecuária, nas pescas e até em projetos de assistência técnica e formação. Apesar de alguma abertura manifestada pelo Executivo, penso que ainda há muito caminho por se fazer. Portanto, a visita do Mr. Adesina a Angola vem, mais uma vez, coroar essa predisposição, essa disponibilidade de uma instituição da dimensão do BAD para dar o suporte e ajudar o nosso setor privado a alavancar a economia. Falamos de 1,5 mil milhões de dólares para vários projetos, fundamentalmente do setor da agricultura e também da energia. Como é que este investimento deve ser aproveitado? Que prioridades, por exemplo, se falarmos da agricultura, e aliás há instante mesmo uma peça que fazia menção a esta falta de apoio que é dada aos produtores, é por ali onde deve avançar o governo de Angola com este investimento? Bom, as áreas estão definidas e estão muito bem definidas, são de facto áreas que impactam de uma forma global na qualidade de vida das populações e vêm responder àquilo que é o próprio programa de governação. Mas, capitão, aqui o fundamental é tentar perceber como esse mecanismo de financiamento, no fundo, funciona. E Angola tem estado muito aquém daquilo que de facto são as expectativas, não é? Portanto, nós temos ainda um setor privado que precisa de suporte, precisa de certa forma, de um certo estímulo para poder ir buscar essas linhas que estão disponíveis. Deve haver uma maior articulação entre os vários entes, os vários stakeholders, no sentido de se aumentar, porque hoje nós temos uma economia real que precisa de financiamento. Portanto, a nossa economia precisa de dinheiro fresco. E essas fontes de financiamento, e hoje temos dito, meio a brincar, que o nosso grande problema hoje já não é muito o dinheiro, porque o dinheiro existe. Há, por exemplo, a nível do BAD, linhas que podem trazer, de certa forma, um desenvolvimento, um crescimento econômico e vem para trazer mesmo prosperidade às famílias, mas o que se coloca é do nosso lado, não é? Primeiro, a questão da própria qualidade dos financiamentos, ou melhor, dos projetos que devem ser submetidos, tendo em conta os critérios de elegibilidade, e isso olhamos fundamentalmente para o nosso setor privado da forma que está preparado, não é? Portanto, nós precisamos urgentemente de ter, por parte do governo, um ente que dê suporte a nível de capacitação, a nível de treinamento, para facilitar o acesso a essas linhas de financiamento. Portanto, identificar empresas do nosso setor privado que sejam elegíveis. Nós até temos várias empresas. Portanto, instituir uma figura que existe um pouco por toda a parte do mundo. Mas aí depois voltamos a falar da questão dos critérios para a identificação destas empresas. Portanto, os critérios são, essas empresas devem ser transparentes, não é? Devem estar bem organizadas. Aliás, os critérios são conhecidos, não é? Portanto, o mesmo nível de elegibilidade que é cobrado pela Banca Nacional é o mesmo pela Banca Internacional. Ora, o que falta muitas das vezes é esta organização maior, esse suporte que deve ser dado, e isso penso que pode ser resolvido com diálogo, mas um diálogo inclusivo entre o governo, as organizações da sociedade civil, o próprio setor privado, no sentido de irem buscar, de irem mobilizar esses financiamentos. Portanto, o BAD já deixou bem claro
que o grande problema não está do lado deles, mas está do nosso lado. Portanto, há aqui uma disponibilidade, e nós estamos a falar de uma instituição financeira que é o motor do desenvolvimento para a África. Mas tem sido mesmo este motor para desenvolver o continente africano, porque, Mário, nós fazemos esta questão porque os países africanos continuam a se endividar com muitas organizações internacionais. Pois. E no caso da China, por exemplo, também. Não? Exatamente, mas vamos lá ver. Qual é o grande problema nesse momento? Não é? Há países africanos que definiram uma estratégia muito bem conseguida e tem estado a resultar. Não é? E quando olhamos para o nosso lado, nós de facto temos uma estratégia de desenvolvimento curto, médio e longo prazo, mas temos um plano de ação que, pronto, não funciona. Não é? Portanto, ainda temos o governo como sendo o carro-chefe, o governo é que vai buscar o dinheiro e depois vem para distribuir para a economia. Portanto, isso deve ser diferente. O governo deve preparar condições, fazendo diplomacia, e o setor privado e as organizações de sociedade civil, pronto, com as comunidades incluídas, irem buscar esse financiamento. São as empresas que geram emprego, são as empresas que devem garantir condições de infraestrutura para se fazer a produção. Portanto, a economia precisa de produção. Quem vai produzir são as empresas, portanto, quem vai produzir são as famílias. E quem vai buscar esse financiamento com a advocacia, com o suporte governamental, é, de facto, o setor privado. E a grande questão é, qual é o setor privado que nós temos internamente que vai a essas instituições multilaterais, bilaterais ou às agências de desenvolvimento que vão buscar esses financiamentos? Muito poucas, ou quase que nenhuma. Não é? Nós estamos a ver o corredor do Lubita a crescer, a velocidade muito grande, as linhas disponíveis, mas temos muito poucas empresas angolanas lá. Portanto, pensamos que é preciso as empresas prepararem-se melhor. Aqui o governo tem que fazer a sua cota parte, com diálogo e uma predisposição de garantir aqui um suporte para que, de facto, essas empresas tenham condições de elegibilidade para ir buscar esses financiamentos e perceberem um pouco como funciona o workflow de financiamento do BAD. Nós vimos, por exemplo, temos aqui o Mr. Adesina agora em Angola, tem um encontro ao mais alto nível, mas não tem um encontro com o setor privado. Portanto, não há aqui um encontro, inclusive, com a nata de empresários nacionais ou com a sociedade civil. Esta abertura, este caminho pode ser feito por parte do Executivo. Há uma parte que está muito bem desenhada em relação à própria diplomacia que é feita, a predisposição da Angola em funcionar ou trabalhar com essas entidades. Aqui uma autoestrada, as entidades, os pontos focais estão definidos, mas para a sua materialização a curto e médio prazo é possível, é necessário, é fundamental que os outros stakeholders sejam incluídos para que se traduza efetivamente na melhoria da qualidade de vida das populações, nas metas macroeconômicas que foram gizadas pelo governo e, mais do que isso, na criação de empregabilidade, porque no fim do dia o que todos queremos é sentir que essas visitas tenham resultados positivos, tenham resultado no nosso dia a dia. E é isso que falta. Ao que se sabe, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento deve manter encontros com os ministros das Finanças e também do Planeamento. Eu lhe pergunto, e já mais para terminarmos, Mário, como é que deve ser construída esta nova era de cooperação entre Angola e o BAD? Que prioridades Angola deve definir para ver desenvolvido o seu país? No caso, o país. Pois, nós pensamos que temos ainda aqui internamente problemas, ou melhor, desafios estruturais a serem revistos. Nós precisamos organizar melhor o nosso ecossistema econômico, nós precisamos organizar melhor a nossa casa. Eu penso que essa reunião a mais alto nível é exatamente para passar essa fotografia e passar a fotografia do que já está em curso e aquilo que efetivamente são as necessidades que o Executivo angolano tem. Há aqui uma abertura, uma predisposição em função daquilo que foram as palavras do Mr. Adesina, não é? Portanto, a África tem metade dos recursos necessários para fazer uma transição por uma economia sustentável. Penso que aí é um caminho que ela acaba sinalizando e Angola precisa efetivamente construir aqui um caminho, construir uma agenda de sustentabilidade no sentido de ir buscar esses recursos. Isso penso que precisa ser feito, é preciso que tenhamos um plano de ação perfeitamente alinhado àquilo que é a estratégia, o escopo do BAD e aquilo que são os desafios hoje.
hoje o país precisa olhar para a necessidade dessa transição energética ou a transição para a economia sustentável como uma oportunidade para a empregabilidade, uma oportunidade para diversificar as exportações e uma oportunidade para garantir um crescimento econômico sustentável a médio e longo prazo. Muito bem, Mário Bernardo, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, capitão. Ora, vamos com certeza voltar a olhar para esta jornada de trabalho do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento nos próximos espaços de informação da sua rede Girassol. Por agora, olhamos para a Justiça. 2 altos responsáveis do Serviço de Investigação Criminal na Huila começaram a ser ouvidos ontem no Tribunal Supremo. Trata-se do antigo diretor do SIC, naquela região do país, e de um subcomissário de investigação criminal. Ambos são acusados pelo cometimento de crimes de peculato. Mais um caso que chega à instância do Tribunal Supremo 10 anos depois. Desta vez, os implicados são 2 oficiais do Serviço de Investigação Criminal acusados do crime de peculato. Os fatos ocorreram em 2014 e, segundo o Ministério Público, Alberto Gonçalves, antigo diretor do SIC Huila, coadjuvado de Samuel Peso, subcomissário de investigação criminal, montaram um esquema para a apropriação e desvio de 5 automóveis. Não satisfeitos, os arguidos, no intuito de não deixarem qualquer rastro dos 13 veículos automóveis desviados, intencionalmente violaram os procedimentos internos de registro de veículos automóveis apreendidos no âmbito de processos, nos respectivos livros, bem como de lançamento em mapas de entrada, saída e termos de entrega e de recebimento, tomando conhecimento o digno magistrado do Ministério Público junto do SIC Huila, da reclamação apresentada pelo então arguido Eurico Fausto Chimalanga, bem como pelos ilustres mandatários dos proprietários de 2 dos 5 veículos automóveis inicialmente apreendidos, afetos ao processo crime número 1434/14, SIC 2014, aperceberam-se que os seus veículos, ora apreendidos, haviam sido vendidos e circulavam pelas artérias da cidade de Lubango. No conjunto das 13 viaturas provenientes da vizinha República da Namíbia e que entraram ilegalmente no território angolano, apenas 8 foram apreendidas e recuperadas. A acusação refere ainda que os arguidos desviaram as viaturas topo de gama, propositadamente, na cidade de Lubango. Uma vez que as viaturas circulavam pela cidade, queixas foram remetidas à Procuradoria-Geral da República, fato que fez com que os oficiais tentassem subornar uma das testemunhas, a fim de recuar no processo. Uma vez em contacto com a solicitação formal efetuada pela Procuradoria-Geral da República, o arguido Alberto Suana, na tentativa de se escamotear da sua responsabilidade e com o propósito de desenfreadamente resolver o problema instalado, orientou que a testemunha Jeremias Gomes contactasse a testemunha Francisco Mário, esta última ilustre mandatário dos 2 lesados afetos ao processo crime número 1434, SIC 2014, no sentido de com a mesma negociar e mediante a entrega de uma quantia monetária referente ao valor dos 2 veículos automóveis por si desviados, abafar o dissídio instalado. No caso que tem como relator o juiz Daniel Geraldes, um total de 20 declarantes estão arrolados no processo e serão ouvidos nos próximos dias. O ministro dos Transportes constatou nesta quinta-feira o andamento das obras de segregação da linha entre a estação do Bungo e o aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, que, segundo o presidente do Conselho de Administração do CFL, decorrem a bom ritmo. A preocupação, por esta altura, prende-se apenas com o acumulado de lixo ao longo do percurso. Após a visita do ministro dos Transportes ao projeto de segregação do caminho de ferro de Luanda entre a estação do Bungo e o aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto, o PCA do CFL afirmou que as obras estão dentro do cronograma. Correm a bom ritmo, nessa altura estamos aproximadamente em 7% daquilo que é a execução física. A estratégia da intervenção nesta primeira fase foi em primeiro atacarmos os críticos. E como viram, os bairros em que nós passamos, as zonas críticas, já há uma evolução da obra. Há pontos críticos que está difícil nós conseguirmos recuperar pelo menos 10 metros de cada extremidade da linha,
Mas nos pontos menos críticos, que são zonas ou bairros de crescimentos novos, estamos a tentar salvaguardar isto para projetos futuros. O acúmulo de lixo ao longo da linha férrea continua a ser um problema, afetando a imagem da área para os passageiros dos comboios. O lixo é um desafio enorme. As administrações municipais e a própria administração do Caminho de Ferro têm evitado esforço quase todos os fins de semana. E se vocês verificaram, na altura em que íamos passar, alguns caminhões estão a remover o lixo. Mas o cenário é que é removido o lixo a este período e à noite o lixo retoma. Mas a verdade é que nesses aglomerados de lixos, se olharmos onde a população reside, não há pontos que é para eles depositarem este lixo. Então o acesso que eles veem como mais fácil para depositar o lixo, infelizmente, é no Caminho de Ferro. Devido à imprudência dos pedestres e ao estado das passagens, muitos optam por atravessar a linha férrea, resultando em acidentes. Os acidentes também concorrem por causa dos pontos de estrangulamento, que são as passagens de níveis. De janeiro até aqui, vejam que o último dado apontava para mais de 53 casos de colhimento, dos quais metade mortos. Para mitigar essa situação, o Ministério dos Transportes autorizou a fabricação e montagem de 15 pedonais. As pedonais estão a ser agora todas feitas o briefing final com todas as entidades. Elas já estão todas, digamos, em fase de preparação para depois serem executadas durante o período. Portanto, são 15 pedonais, irão ser começadas no próximo mês, em princípio, algumas delas. O projeto de segregação inclui a vedação de 45 km da linha, instalação de sistemas de vigilância eletrônica, limpeza da via, além de cancelas, sinalização em cruzamentos e construção de passarelas para pedestres. Você vai seguir ainda ao longo deste jornal festividades dos 102 anos na cidade do Ambo, um assunto para acompanhar no próximo bloco. Fazemos agora o primeiro intervalo da tarde. Ora, a parceria entre o Ministério da Juventude e Desportos e a NBA África tem surtido efeitos. Alguns pontos sobre este intercâmbio foram abordados nesta quinta-feira. Uma quinta-feira apertada e recheada de auscultações. O Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, esteve em conversações com representantes de várias instituições que têm traçado planos visando o desenvolvimento do desporto nacional. Kita Matungulu, diretor de operações de basquetebol da NBA África, defendeu que um dos pontos abordados na reunião é o apoio da NBA no desenvolvimento do basquetebol nacional. O objetivo desta reunião é passar a informação ao Sr. Ministro daquilo que é a intenção e os projetos que a NBA tem, não só para a África, mas para Angola, que passa pelo desenvolvimento do basquetebol de formação, que nesse momento tem dois parceiros, um que é a ExxonMobil, que tem trabalhado com não só basquetebol, mas também o lado científico, basquetebol, ciência e matemática com as escolas, e o outro lado que é a Africell, que também é ligado com o desenvolvimento do escalão de formação a nível da África e da Angola. But also infrastructure building within Angola. Na ocasião, o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, fez o balanço da reunião e mostrou-se feliz pelo apoio, uma vez que tudo está a caminhar a bom porto. Estivemos a conversar com ele sobre as várias possibilidades que existem. Como vocês sabem, a NBA quer patrocinar a iniciação do basquetebol. Para isso estivemos a ver como enquadrar essa ação no âmbito do Plano Nacional de Desporto. Como vocês sabem, começa na escola e na comunidade. Estivemos a ver essa disponibilidade deles, existe. Vamos trabalhar, ficamos depois de nos sentar outra vez para apresentarmos um plano concreto para que eles possam apoiar. Como sabe, eles são apoiados também pela Exxon e pela Africell. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar. Também a Africell já é nossa parceira noutras áreas. Portanto, vamos continuar a trabalhar no sentido de podermos, tão rápido quanto possível, aproveitar aquilo que for possível por parte da NBA. Recordo que, além de apoio às camadas mais jovens no país, o Minjude também busca por uma outra parceria com a NBA África,
a fim de auxiliar os treinadores nas suas atividades. Vamos agora olhar para os incêndios em Portugal. Os focos de incêndios em Portugal já destruíram mais de 120 mil hectares de florestas. O país deteve, desde 2020, mais de 700 pessoas acusadas no crime de incêndio florestal. Hoje, novos fogos foram registados. Os incêndios em Castro Daire, no distrito de Viseu, eram os fogos que mais meios mobilizavam e com mais de 800 operacionais no terreno, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, apesar da mudança no estado do tempo, com alguns aguaceiros registados na região. Num ponto de situação, o comandante subregional de Emergência e Proteção Civil de Viseu, Dão Lafões, disse que há muito trabalho pela frente no incêndio de Castro Daire e que não é por caírem umas gotas de água que se pode considerar que as coisas estão resolvidas. De acordo com a Proteção Civil, o incêndio em Penalva do Castelo, distrito de Viseu, entrou em fase de resolução. Também o incêndio na freguesia da Alvarenga, no distrito de Aveiro, e da área metropolitana do Porto, entraram também em fase de resolução. Em resolução já estavam 2 fogos em Sabroso da Guiar, mas sofreram reativações no distrito de Vila Real. No total, 166 pessoas ficaram feridas, dezenas de casas foram atingidas pelas chamas e há vários desalojados devido aos incêndios. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabiliza 5 mortos, excluiu da contagem 2 civis que terão morrido de doença súbita. A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, segundo o Sistema Europeu Copérnicos, que mostra que nas regiões norte e centro já arderam mais de 100 mil hectares, 83% da área ardida em todo o território português. O governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e sexta-feira é dia de luto nacional. Mais de 700 pessoas foram detidas desde 2020, enquadradas no crime de incêndio florestal em Portugal. Portugal a registrar hoje dia de luto nacional por conta das vítimas dos incêndios. E nos últimos 9 meses, 33 pescadores congoleses foram mortos e outros 56 ficaram feridos no lago Kivu, supostamente por soldados suspeitos de pertencer à Força Naval Ruandesa. Os ataques ocorreram durante atividades de pesca noturna, segundo fontes locais. Este é um dos destaques da atualidade internacional. As estatísticas foram reveladas pela sinergia das associações de pescadores do Lago Kivu em uma reunião recente com as autoridades provinciais, onde apelaram por proteção contra a violência em curso. Mushagalusa Solomon, um pescador, escapou por pouco dos seus agressores 4 vezes, mas todas as vezes as suas redes de pesca e barco foram levados pelos agressores. O Lago Kivu é uma fonte vital de subsistência para muitas famílias da região, incluindo as dos territórios ao redor do lago e da cidade de Bukavu. Os peixes capturados no lago são um alimento básico nos mercados locais, servindo como uma fonte de alimento importante para a comunidade. Mais de 33 pescadores foram mortos e outros 56 ficaram gravemente feridos. Como representantes eleitos, estamos a pedir às autoridades provinciais e nacionais que aumentem a segurança no Lago Kivu para garantir que sejam protegidos pelo Estado congolês. Em uma reunião de prestação de contas públicas, o governador do Kivu do Sul, Jean-Jacques Pourisse Sadiki, anunciou planos para instalar câmaras de vigilância no Lago Kivu para monitorar a situação e evitar novos incidentes. As autoridades da Bulgária rejeitaram hoje qualquer envolvimento direto da empresa Norta Global, sediada em Sofia, na produção e entrega de pagers armadilhados pertencentes ao Hezbollah no Líbano. Na sequência da verificação efetuada, ficou estabelecido, sem margem para dúvidas, que nenhum equipamento de comunicação correspondente ao detonado em 17 de setembro no Líbano foi importado, exportado ou fabricado na Bulgária, refere a Agência Nacional de Segurança num comunicado. Na quinta-feira, o organismo da Bulgária tinha anunciado que estava a proceder às investigações na sequência de um artigo publicado no portal búlgaro Telex, citando fontes anónimas, segundo o qual a empresa registrada em Sofia por um norueguês tinha importado os aparelhos e organizado a entrega ao movimento islâmico libanês. De acordo com o comunicado da Agência Nacional de Segurança, a empresa e o proprietário não efetuaram qualquer transações relacionadas com a compra ou venda de bens
bens ou abrangidas pela lei sobre o financiamento do terrorismo. Cientistas encarregues de encontrar as origens da Covid-19 identificaram uma pequena lista de animais que possivelmente ajudaram a transmitir o vírus a humanos, num esforço que pode rastrear a fonte do surto. Os investigadores analisaram o material genético recolhido no mercado chinês, onde foi detectado o primeiro surto, e concluíram que os animais mais prováveis são os cães guaxinim, civeta e ratazanas de bambu. Os cientistas suspeitam que os animais infectados foram trazidos pela primeira vez para o mercado Huanan, situado em Wuhan, centro da China, no final de novembro de 2019, o que desencadeou a pandemia. Michael Warabay, um dos autores do estudo, disse que a equipa descobriu quais subpopulações de animais podem ter transmitido o coronavírus a humanos. Isso pode ajudar a identificar os locais onde o vírus circula habitualmente nos animais. Os cientistas poderão, então, começar a recolher amostras de morcegos na zona, que são conhecidos por serem reservatórios naturais de coronavírus semelhantes como o responsável pela SARS. Especialistas afirmam que a nova análise sugere que a pandemia teve as suas origens evolutivas no mercado e que é muito improvável que o vírus estivesse a infectar pessoas antes de ser identificado. Ora bem, voltamos à atualidade nacional. Está em Luanda uma delegação do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, liderada pelo seu presidente Akunwumi Adesina, que foi recebida em audiência pelo presidente da República, João Lourenço, no Palácio da Cidade Alta. A audiência serve para análise da cooperação entre Angola e aquela instituição financeira. Vamos agora ao encontro do Francisco Soares. Soares, muito boa tarde. Já terminou esta audiência ou continua a decorrer a porta fechada? Boa tarde, Alberto Capitão e toda a nossa audiência. Pois bem, a audiência com o Presidente da República, João Lourenço, entre os dois líderes, no caso com o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akunwumi Adesina, acontece ainda neste momento no Palácio Presidencial, e várias questões no âmbito econômico e cooperação entre as duas entidades têm a ver e está em cima da mesa. O BAD, por meio de uma recém-aprovada cooperação bilateral entre o nosso país e este Banco Africano, aprovou a implementação de financiar também o projeto TUMO em Angola, uma iniciativa educativa que visa promover e conseguir também adequar as crianças e adolescentes, falo propriamente dos 12 e 18 anos, em termos de iniciativas tecnológicas e competências avançadas em termos de técnicas para o ensino e aprendizagem. O banco também tem em carteira 12 projetos no nosso país para abranger setores como projetos de pescas, agricultura, ambiente, energia, águas e capital humano. Portanto, nós esperamos que nesta conversa, nesta audiência que é concedida pelo Presidente da República, possam sair daí também outras cooperações do ponto de vista econômico para o bem da economia do nosso país. Portanto, nós vamos trazer todas as novidades, todas as incidências desta audiência. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar esta hora a partir do Palácio Presidencial. Boa tarde. Muito boa tarde, Francisco Soares. No segmento desta audiência que o Presidente da República concede hoje ao Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, que está em Luanda para uma jornada de trabalho. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, foi portador de uma mensagem do chefe de Estado angolano, João Lourenço, para o seu homólogo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. O teor da mensagem não foi revelado, mas sabe-se que o chefe de Estado angolano tem exprimido a sua solidariedade para com o povo e o governo congolês democrático, assim como evocado o aprofundamento das relações bilaterais e multilaterais, incluindo questões de interesse mútuo ao nível regional e continental. A mensagem do chefe de Estado angolano foi entregue ao presidente Félix Tshisekedi na presença do embaixador Jorge Cardoso, que é diretor do MIREX para a África, Médio Oriente e organizações regionais do Ministério das Relações Exteriores, e ainda do embaixador Miguel Costa, que
que é, por esta altura, o representante de Angola na República Democrática do Congo. A saída do encontro com o presidente Tshisekedi, o ministro Tete António falou aos jornalistas congoleses. Sou portador de uma mensagem do presidente angolano para o seu homólogo Félix Tshisekedi. Como vocês sabem, além das nossas relações bilaterais, o presidente João Lourenço assume a mediação da procura da solução para o conflito no leste da RDC. Depois de algum tempo, entendemos que a minha homóloga e eu e outros ministros devemos trabalhar sobre estes dossiers numa reunião de Luanda. Não conheço o conteúdo da mensagem, mas conforme a conversa que tive com o presidente Tshisekedi, que nos acolheu muito bem, o trabalho que vamos desenvolver na reunião de Luanda com a ministra Therese terá resultados do que foi acordado nesta audiência. Digo apenas que há engajamento do nosso presidente para encontrar uma solução duradoura para a situação de conflito no leste da RDC e o incremento das relações bilaterais. Há um ditado em português que diz que a esperança é a última a morrer. Então vamos esperar e ao longo desta espera continuaremos a ter o empenho do presidente João Lourenço. Ainda há muito para materializar e realizar. Estamos de volta. A cidade do Ambo acolhe uma feira de saúde em comemoração aos 102 anos da Cidade Vida. O evento marca igualmente o Dia do Profissional de Saúde, parte importante para o desenvolvimento de qualquer sociedade. O Fidel Custódio tem mais informações. Custódio, boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Ambo em festa. São 112 anos desde que a cidade ascendeu a esta categoria e várias são as atividades que estão a marcar as celebrações da Cidade Vida. Com destaque a esta feira de saúde que está a ser realizada pela administração municipal do Ambo, que visa então juntar-se assim às celebrações e também em saudação ao Dia do Profissional de Saúde a comemorar-se a 25 de setembro. Para mais dados sobre os serviços que estão aqui à disposição dos munícipes, vamos à conversa com o diretor municipal de saúde no Ambo, Miguel Balaca. Muito boa tarde. Que serviços estão aqui à disposição da população? Ok, muito boa tarde. Para dizer que nós estamos aqui nesse espaço, para dizer que nós aqui temos vários serviços desde a pediatria, medicina, estaremos também a fazer o serviço de CPN, ou seja, consulta pré-natais, e também estamos aqui com serviços de oftalmologia, maxilofacial, e estamos também aqui com os serviços de rastreio do cancro da mama, né? Aquelas mulheres que tiverem problema a nível da mama poderão ver aqui também aqueles homens com dificuldades de urinar, ou seja, problemas da próstata, com infecções da próstata. Também temos esses serviços e temos serviços também do PAV, ou seja, aquelas crianças, as mamães que aparecerem aqui com que serão vacinadas, né? Sobretudo crianças menores de 5 anos, ou vários serviços estamos aqui, tanto mais que para além da Direção Municipal de Saúde também temos os nossos parceiros. Relativamente à medicação, relativamente a alguma intervenção, tratamento, está à disposição ou terão alguns custos, já que estão aqui também clínicas privadas? Ok, muito obrigado. Para dizer que as consultas são totalmente grátis e temos também aqui uma equipe que está a fazer rastreio de malária, ou seja, malária, hipertensão, glicemia. E todos aqueles que forem testados a qualquer anomalia, a partir da triagem, a qualquer anomalia, esses também vão receber medicamentos grátis. Nós temos medicamento suficiente para atender mais ou menos até ao último doente que ocorrer aqui. Quantas pessoas, mais ou menos? Nós estaríamos a falar aqui acima de 2.000 pessoas, né? Acima de 2.000 pessoas é o número que estamos a prever, mas provavelmente possa ser maior que este número. Mas como verem a enchente aqui das pessoas, acreditamos nós que acima de 2.000 pessoas estaremos aqui a atender até ao último doente. Obrigado, diretor municipal da saúde, Miguel Balaca.
aqui a garantir condições médicas e medicamentosas para a assistência de mais de 2.000 pessoas nesta feira de saúde que decorre nesta sexta-feira, em saudação, então, em celebração aos 112 anos da Cidade Vida e também a comemoração a celebrar-se a 25 de setembro do Dia do Profissional de Saúde. Com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio, a partir do Ambo. Boa tarde, Fidel Custódio, na província do Ambo. E já foi a enterrar o vocalista dos Jovens do Prenda, Augusto Chakaya, falecido esta semana, vítima de doença numa das unidades hospitalares de Luanda. Antes do enterro, Chakaya foi alvo de várias homenagens de colegas de trabalho, como testemunhou a Rede Girassol. Boa tarde, vasta audiência da Rede Girassol. Estamos agora aqui no funeral de Augusto Chakaya. Vamos agora entrevistar o Sr. Gonçalves Mandumba, que foi das entidades que chamou o corpo do INEMA para socorrer o grande cantor Augusto Chakaya. Sr. Gonçalves Mandumba está em direto para a Rede Girassol. Foi uma das entidades que ajudou naquilo que é o processo de salvar Augusto Chakaya, chamando o INEMA. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para render homenagem a um patriota, a um camarada, a um antigo combatente, alguém que também colocou a sua pedra na construção deste grande edifício que é Angola. Conheço o Augusto Chakaya desde os tempos da Lunda, todos nós mais jovens. E pronto, ele é uma grande referência. É um dos pilares, um dos 3 músicos pilares do Semba. Recordar o Bangão, o Zé Cax e agora o Augusto Chakaya partiu, mas deixou um legado de exemplo, de atitude, de patriotismo e, sobretudo, da unidade nacional de trabalho que é feito por via da cultura, por via da música. Portanto, ele será sempre lembrado pela contribuição que deu ao desenvolvimento da nossa cultura, da nossa música, do Semba. É uma referência incontornável. Mas também estou aqui porque foi com tristeza, no sábado passado, por volta das 20 horas, Santocas telefonou-me dizendo que Augusto Chakaya, atendendo as relações de amizade que nós tínhamos, estava muito doente, estava com muitas dificuldades, inclusive de respiração. E pediam-me no sentido de intervir junto das autoridades da saúde para que o pudéssemos socorrer. Então, junto do secretário de Estado da Saúde, o Dr. Pinto Sousa, acionamos o INEMA, mas o presidente do INEMA, e foram prestados os primeiros socorros. Foi o INEMA prontamente, com toda a sua equipa de médicos e técnicos, buscá-lo a casa e levado à clínica Girassol. Mas 24 horas depois, domingo, portanto, cerca das 21 horas, telefonaram-nos dizendo que infelizmente ele tinha partido para a outra dimensão da vida. Mas devo dizer que o Ministério da Saúde, representado pelo secretário de Estado da Saúde, Pinto Sousa, todo o corpo clínico do Girassol, tudo fizeram, claro, com a família, com a presença da família, para que não chegássemos a este fim. E viemos aqui testemunhar, trazer a nossa solidariedade e partilhar essa dor que é profunda, que é grande, com a família. Mas ele combateu um bom combate. Muito obrigado. Telespectadores da TV Girassol e também da Girassol FM, no caso os ouvintes, por agora o essencial que temos para partilhar naquilo que é o cortejo fúnebre de Augusto Chakaya, que deixa samba-samba e outros itens musicais que fica para a eternidade, dizer que o destino para o descanso da música angolana é no cemitério da Santana. As homenagens que foram rendidas a Augusto Chakaya, vocalista principal dos Jovens do Prenda. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltar amanhã à mesma hora. Daqui a pouco tem Desporto na Rede e às 19h45 o Girassol Jornal. Fique bem.